noite mais estamos reunidos para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra vossas Bíblias. Livro do Apocalipse, seu capítulo 3, seu versículo 14 em diante. Se o irmão quiser ficar sentado mesmo, poder ficar sentado, fique à vontade na casa do Pai, amém? Prometo ser breve, sucinto, objetivo naquilo que o Senhor Deus revelou ao meu coração enquanto eu estudava essa mensagem. Deus, Ele é maravilhoso, até que o Senhor Deus tem nos ajudado, até que o Senhor Deus tem nos sustentado. Hoje é a última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Estou lendo para não tomar muito tempo, todos encontraram, amém? Peço que o irmão dedique um minuto da sua atenção para o que o Senhor Deus tem para a sua vida. A palavra do Senhor diz, no versículo 14, do livro do Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 14, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Bom seria se fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou e estou enriquecido, e não tem falta de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e o que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus tem algo reservado para a nossa vida. Nessa noite, sei que Laodiceia é uma igreja onde o Senhor nos espera, para nós termos uma identidade com Cristo. Mas antes de entrar na igreja de Laodiceia, vamos recapitular as igrejas que nós estudamos e as suas identidades. A primeira igreja de Efésio era uma igreja trabalhadora, porém era fria no amor. Servia apenas por servir e não servia com amor. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, mas porém era uma igreja fiel ao que o Senhor Deus tinha colocado sobre a igreja. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja, era uma igreja comprometida com o mundo. Era uma igreja que tinha deixado o Estado entrar dentro da sua igreja e estava fazendo mais as vontades estatal do que a vontade de Deus, seguida por doutrinas de Balaão, o qual pregavam em troca de financeiramente os famosos profetas e enriquecimento próprio. E dentro dessa igreja também tinham os seguidores nicolaítas, o qual dividiam o povo dentro daquela igreja através de interesses próprios. Quarto, a igreja de Tiatira era uma igreja servidora, mas porém era uma igreja tolerante ao pecado e seguia a doutrina de Jezabel. A igreja de Tiatira, ela concordava com os erros e não protestava os erros. A quinta igreja, a igreja de Sardes, era uma igreja aparente, mas era uma igreja que estava morta. E a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, era uma igreja pequena, mas era uma igreja que era fiel ao Senhor. No entanto, que o Senhor mesmo disse para a igreja de Filadélfia: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E adentramos nessa noite na última igreja. Talvez vai ser difícil sair um glória a Deus, um aleluia, mas o Senhor é quem fala, o Senhor é quem direciona, e não falarei nada que não esteja na palavra dele. A igreja de Laodiceia era uma igreja que podemos dizer, uma igreja nos dias atuais, uma igreja contemporânea, uma igreja onde perdeu a identidade de Cristo, uma igreja onde o próprio Senhor descreve para ela que ela não era crente e nem fria. Era uma igreja morna, era uma igreja que voltava a ter posicionamento na presença de Deus.
Muitas das vezes achamos, pastor, que só vir para a igreja já está bom demais, só estarmos cultuando ao Senhor já está bom demais. Mas nesta noite o Senhor nos convida a refletir. É um tempo qual vivemos difíceis, mas há um tempo onde o Senhor nos desperta para nós tomarmos um posicionamento. Aleluia. É tempo de nós se posicionarmos como os cristãos. Não é mais tempo de estarmos cocheando em dois pensamentos, se servimos a Deus ou se servimos ao mundo. Se estamos na igreja apenas para defender os nossos interesses próprios, o próprio Senhor vai nos alertar: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Não é tempo mais de nós se preocuparmos com a nossa vontade, com nossos princípios, com nossos interesses, mas é um tempo de nós firmarmos a nossa identidade em Cristo Jesus. Vocês que Ele está à porta, está batendo, mas nós estamos o que? Tão acomodados, estamos nós tão acomodados, tão quietos, tão mortos, que não conseguimos perceber o que estamos vivendo diante dos nossos olhos. Já foi falado aqui nesta noite. Muitas das vezes se alegramos com a queda de um, em vez de sermos cristãos e tomar a dor dele conosco. Estamos tão mono espiritualmente que pouco importa se viemos para o culto ou se não viemos. Pouco importa da maneira que adentramos no culto, da maneira do qual saímos. Perdemos a identidade de Cristo. E aonde foi que nós perdemos essa identidade? Aonde foi que deixamos nós chegar a este ponto? Vivemos um tempo aonde somos bons para louvarmos. Se possível for, nada contra. Se possível for, passamos a noite inteira louvando. Mas esquecemos dois pilares importantes. Dentro desse, no mundo cristão, uma vida cristã, precisamos de três pilares, o qual o Senhor Deus assentara no meu coração para nós termos uma identidade cristã. O primeiro dele é a oração. Aleluia. Perdemos a identidade de Cristo porque não conversamos mais com Cristo. Se tornamos mono porque nós não conversamos com aquele que está pronto para nos ouvir. Se tornamos mornos na presença do Senhor porque perdemos tempo com tantas coisas, falamos com tantas pessoas e esquecemos de falar com Ele. Deus, aleluia, Senhor. Fala, Deus. Mas bem podemos ver que para mim ter a identidade de Cristo revelada sobre a minha vida, não tem como Ele revelar a sua glória sobre mim se eu não tiver um diálogo com Ele, se eu não tiver intimidade com Ele. E outro pilar também importante é a palavra de Deus, porque deixamos e perdemos a referência pela palavra de Deus, não somente no culto, mas também dentro dos nossos lares, também no nosso dia a dia. Para nós é mais importante nós vemos o que alguém posta do que o que o Senhor postou há mais de 2000 anos atrás e viveu essa dor. Aleluia. Como nós vamos ter a característica de Cristo, como nós vamos ser quente, como nós seremos fervorosos na presença de Deus, se nós sequer conseguimos muitas das vezes dar 30 minutos de atenção por uma pessoa que vem ministrar aqui, independentemente dele, se seja eu, seja qualquer outra pessoa, vem falar do amor do Senhor. Como teremos a identidade de Cristo, sendo que nas nossas tarefas diárias, passamos os nossos dia a dias nas tarefas, e sequer damos importância pela palavra de Deus. Há almas que estão aí fora sedentas e gemendo, em busca de uma palavra, mas não é uma palavra qualquer, é a palavra do Criador. E nós como igreja, como revelaremos a identidade de Cristo através da nossa vida? Se estamos vazios, se somos vasos, como já foi pregado aqui, estamos vazios, como nós transportaremos o azeite, a presença do Espírito para o próximo? Se nós não carregamos conosco a presença de Deus. Aleluia. Mas Deus nesta noite nos desperta. Deus nesta noite desperta os nossos olhos espirituais. Não é mais tempo de nós brigarmos pelos nossos interesses. Não é mais tempo de nós acharmos quem prega melhor, quem canta melhor, quem louva melhor, quem ora melhor. É tempo de nós unirmos a nossa força. Glória a Deus. É tempo de nós resgatarmos a nossa identidade com o nosso Criador. É tempo de nós resgatarmos o que nós perdemos. É tempo de nós voltarmos à essência. Uma igreja sem identidade
Uma igreja onde é denominada Igreja de Laodiceia. Dentre outras igrejas, todas tinham identidade. Mas essa igreja o Senhor repreende largamente. O Senhor fala que vai rejeitar de uma tal maneira que chegará a vomitar da sua própria boca. Antes sejamos frios do que morno. Mas o Senhor quer e requer uma igreja quente, uma igreja viva. Uma igreja viva não é uma igreja que pula 2 metros de altura, mas uma igreja que tem fundamento, uma igreja que tem a palavra como estrutura, uma igreja que tem direcionamento. Todas as noites tem sido pregado, tem falado da palavra, e o que nós temos tomado para a nossa vida. Não há mais tempo, Deus maravilhoso, para nós pensarmos o que nós queremos da nossa vida. É tempo de nós se posicionarmos, foi falado aqui, Aleluia, já em concordância, que não tem como uma fonte jorrar 2 tipos de água. É Deus. Que água você tem jorrado quando você é exprimido lá fora? É Deus, aleluia. Aqui dentro, pastor, é fácil ser crente. Aqui dentro é fácil parecer ser crente, ser cristão. Estou dentro de um terno, de uma gravata. Mas será que eu sou cristão quando eu estou com o meu uniforme na minha empresa? Aleluia. Deus, aleluia. Será que eu tenho revelado a grandeza de Deus, a identidade de Deus quando eu estou na roda dos meus amigos? Quando eu estou no meio da minha família? É tempo de nós voltarmos a sermos fervorosos. A igreja de Laodiceia era uma igreja que ela estava tomada na sua zona de conforto. Quantos de nós estamos na nossa zona de conforto e nem percebemos? E eu vou ver grandes homens de Deus, bem maiores do que nós, com feitos bem maiores do que nós. Mas quando adentraram na sua zona de conforto, foi aí que precederam a sua queda. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que na sua zona de conforto, perdeu um princípio e cobiçou e desejou aquilo que não era dele. Davi, quando estava no vale, Davi, quando estava embaixo, e um gigante muito grande estava vindo para cima dele, Davi derrotou esse gigante. Mas quando Davi estava em cima na sua varanda, quando Davi estava na sua zona de conforto, não percebeu e olhou para aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor e cedeu a sua queda. Então nós devemos tomar cuidado, não é em zona de guerra, mas assim na nossa zona de conforto. E vivemos muitas das vezes uma zona de conforto espiritual, aonde não achamos que há mais a necessidade de orar, aonde achamos que não precisamos mais buscar a palavra, aonde achamos que está bom do jeito que estamos vivendo, mas não nessa noite, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor, meu Deus. Não está bom. Há tempo de nós se posicionarmos. É tempo de nós lutarmos pelo que é do reino. É tempo de nós deixarmos Cristo revelar a sua identidade sobre as nossas vidas. Aleluia, Senhor. O mundo não está preocupado com o que eu tenho de mim mesmo para oferecer para ele. Mas o mundo está sedento, esperando para me oferecer o que o reino tem para oferecer para ele. Mas como servirei isso se o reino não está sobre a minha vida? Como falarei do amor de Cristo se Cristo não tem vivido dentro de mim, se eu já perdi a identidade? Nesta noite é uma noite de nós refletirmos e pensarmos o que estamos fazendo diante do Senhor. Foram 7 noites aonde o Senhor falou fortemente. Aleluia, Senhor. Foram 7 noites onde nós aprendemos do Senhor. Talvez você não se encontre na situação que a igreja de Laodiceia se encontra, mas nesta noite o Senhor nos alerta para nós não entrarmos neste cenário. Todas as igrejas têm muito a nos ensinar. Todas as igrejas nós temos muito a aprender. Nesta noite o Senhor nos espera. Nessa noite o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar a realidade que nós estamos vivendo face a face. Tome cuidado com a zona de conforto. Uma igreja morna, a qual Laodiceia caracterizava, era uma igreja onde não se posicionava. E é um perigo muito grande se nós como igreja não tomar a posição que devemos tomar. E não te preocupe se pelo posicionamento que você tomar estiver direcionado para esta palavra você ser rejeitado.
Porque Cristo falou: bem-aventurado sou vós que pelo amor do meu nome foi rejeitado. Não te preocupe se pelo amor desta palavra você ser perseguido, pois ele, palavra viva, foi perseguido. Mas é tempo de nós se posicionarmos diante da presença dele, como ele requer de nós. A igreja de Laodiceia, ela vai dizer com a sua própria boca que ela era uma igreja rica. Laodiceia se achava autossuficiente. É um perigo no meio de nós cristãos, quando nós achamos que a nossa dependência está na nossa boa oratória, no nosso próprio intelecto, no nosso próprio talento. Mas eu já sei cantar, eu não preciso orar. Mas eu já sei ministrar, desde pequeno nasci no meio do evangelho. Eu já conheço a palavra, então eu não preciso mais meditar nela. Eu já sei orar, então para que eu vou orar? É um perigo muito grande, iminente no meio do nosso povo, no contexto real ao qual nós estamos vivendo, aonde estamos nós desapercebidos e achamos nós autossuficientes e capazes de fazermos algo, como Laodiceia. Mas o Senhor vai dizer para ela: pobre, cega e nu, mesmo achando que ela era rica. Tome muito cuidado do que nós achamos a respeito de nós mesmos. Tome muito cuidado quando nós pensamos em refletir sobre nós mesmos. Deixe que o Senhor te examine nesta noite e adentre nessa mensagem comigo. A palavra do Senhor vai dizer: pois examine-se o homem a si mesmo, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e faça uma alta reflexão sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui essa noite para você se refletir, para você ter um momento de intimidade com Ele. Será se estamos fazendo conforme o Senhor quer? Ou será se estamos achando que somos alto o suficiente, somos bom o suficiente, que façamos o nosso jeito e já está bom demais? Eu posso de mim mesmo elaborar uma mensagem pelo meu intelecto, mas de que adiantaria eu trazer uma mensagem segundo o meu coração e no último dia eu ser rejeitado pelo Senhor? Prefiro eu ser rejeitado pela humanidade e ser aceita por Cristo naquele último dia. Então tudo que você for fazer, não se acha autossuficiente. Tudo que nós formos fazer, que nós peçamos o direcionamento do Espírito Santo de Deus, para que a identidade dele se revele sobre a nossa vida. A igreja de Laodiceia, ela tem uma característica, que dentre todas as igrejas, ela se torna uma igreja indiferente. Porque quando nós não se posicionamos, quando um copo de água ele está pela metade, não dá para você saber se ele está cheio, se ele está vazio, não tem meio copo. E a igreja de Laodiceia, ela tinha dentro dessa uma igreja diferente duas coisas muito interessantes: faltava o fervor e o comprometimento na igreja de Laodiceia. Será se somos fervorosos como antigamente? Será se somos comprometidos com a obra do Senhor como somos, que nem éramos antigamente? Como eu disse, eu posso estar aqui quarta, sexta e domingo na igreja. De pouco importa. Se eu não for igreja lá fora, não estou sendo igreja aqui dentro. A verdadeira identidade de Cristo se revela sobre a minha vida quando eu tenho a mesma aptidão em servir aqui e servir lá fora. Quando as pessoas olham para você e se constrangem até sabendo, falam: eu estou errado, eu preciso de caminho, mas estou sem força. Você fala para ele: não se preocupe, o Senhor me deu força, também vai dar força para você. Quando a sua família enxerga que Deus é na sua vida, quando a sua família enxerga a transformação de Deus na sua vida, você alcança a identidade de Cristo. Não precisa você entrar em contenda e discussão, tão somente o seu testemunho, tão somente a sua posição diante de situações. Já basta. Se somos ou se não somos. Temos sido ou não temos sido? Até quando acharemos que servir a Deus de qualquer maneira está bom? Até quando
acharemos que basta eu dizimar, basta eu ofertar, basta eu estar na quarta, basta eu estar na sexta, basta eu estar no domingo. Até quando seremos puros? Até quando ficaremos presos na mornidão? Enquanto isso, muitas pessoas esperam tão somente o posicionamento nosso de igreja. Um posicionamento muitas das vezes que para você talvez seja duro, mas é mensagem que Deus colocou no seu coração. Pregue. O Senhor Deus conta com você nessa grande obra. E muitas das vezes na correria, rotina, acreditamos que estamos bem espiritualmente, mas a nossa verdadeira identidade não se revela, como eu disse, não se destaca dentro da igreja, do templo, mas sim fora dele. Não seremos reconhecidos como cristãos aqui, porque aqui todos nós somos. A nossa identidade não se revela aqui. A nossa verdadeira identidade se revela dentro dos nossos lares. Aqui eu posso aparentar ser um bom pai. Chego dentro da minha casa, não consigo dar um minuto para ouvir o que minha filha tem a dizer. Um dos nossos maiores problemas é que deixamos e quebramos princípios. E eu sempre falo isso, não tem como eu cuidar de uma igreja se eu não cuidar primeiro dentro daqueles que estão dentro da minha casa. Aleluia, Senhor. Não tem como eu amar a igreja, não tem como eu amar os filhos do seu irmão se eu não amar primeiro os meus filhos. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus nessa noite nos desperta. Vamos começar com um simples. Se preciso for, vamos pedir para que o Senhor nos refaça quantas vezes for necessário. Mas que nós não viemos sem morno nem frio, mas que o Espírito Santo, que o fogo do Senhor que desce sobre o nosso altar, ele arda continuamente e não se apague, e que vidas possam ver Cristo brilhando sobre as nossas vidas, que vidas possam enxergar o quanto é bom servir ao nosso Deus. Deus maravilhoso, Pai. Mas quantos deixam de vir para a igreja? Porque eu sirvo a Deus. E sai lá fora só reclamo da minha vida. Meu Deus, eu não seria louco de entrar nessa igreja também se o próprio pastor falar que a vida dele não está boa, fazer o que lá, pastor? Um presbítero que está na posição de Deus, mesmo passando por luta, por prova, pouco importa. Porque ele sabe que na fornalha 4 homens estarão lá. Aleluia. Que se for lançado na cova dos leões, o Senhor vai estar lá para livrar. Aleluia. Mas maldizemos tanto, estamos tão mornos, se posicionamos tão indiferente, que muitas das vezes as pessoas perdem o apreço. Porque falamos só da luta, mas por que não contamos as nossas vitórias? Por que não contamos que outrora estávamos nós lá perdidos, sem esperança, sem expectativa? É tempo de nós se posicionarmos e falarmos: Deus fez diferente, tem feito diferente na minha vida. Vamos para cima, porque o nosso destino é o céu. É tempo de nós revelarmos a grandeza do Senhor para a humanidade. Almas estão sofrendo e cedendo por falta de posicionamento meu, por falta de posicionamento da igreja. Nesta noite o Senhor nos convida e nos aviva novamente, para que nós possamos revelar a identidade dele para o mundo. Glórias ao Senhor. E Cristo, na sua bondade, vai nos orientar. As horas estão passando. Cristo vai dar instrução para a igreja. E Cristo nessa noite nos instrui isso de você. Que compre ouro de mim. Ouro refinado. Aonde temos buscado a nossa riqueza? Aonde temos buscado nos refinar? O ouro é uma prova viva. De quanto mais tempo ele fica no fogo, mais limpo ele se torna. Aleluia. E não diferente sou eu e você que é cristão. Que é cristão. Quanto mais tempo estamos no fogo, mais puros se tornamos. Será se tem tido fogo sobre a nossa vida? Aonde tem fogo, não tem como estar amor. Aonde o fogo habita, não tem como estar frio. Aonde o fogo habita,
não tem como estar impuro. O Senhor nos chama para ser testado no fogo, mas não é para nos matar, não. É para nos tornar limpos, é para nos purificar. A instrução de Cristo para a igreja de Laodiceia é para tomar com ele as vestes brancas. Mais uma vez, Cristo chamando a igreja para a purificação. É a palavra do Senhor. Não me lembro onde o pastor lembra. Que a palavra do Senhor vai dizer: seguir em paz com todos, e a santificação, o qual já era, jamais verá o Senhor. Nós queremos tanto deste mundo. Não é pecado. Eu estou pronto para receber meu carro novo, que o céu já não está aguentando mais. Não é pecado. Anda, Senhor. Não é pecado, a carruagem de fogo já está. Não é pecado, nós queremos coisas boas, não. Mas de que adianta eu tenho um carro, se não for para servir a Deus? Eu em todas as minhas orações falo: Deus, depois que eu conheci esse Cristo maravilhoso, falo: Senhor, a minha vida não tem que servir em Ti, se não for para Te servir. Aleluia, papai. O nosso carro vai ficar, a nossa casa vai ficar, vamos correr atrás disso sim, mas não vamos perder o equilíbrio. Aleluia. Muitos têm uma Lamborghini, mas a Lamborghini não vai levar ele para o céu. Enquanto muitos não têm um carro, mas ele vai para o céu. Aleluia. A riqueza material não te define perante os olhos do Senhor. O que define você perante os olhos do Senhor é você ter a característica dele sobre a sua vida, independentemente daquilo que ele colocou sobre a sua mão para gerir, você não perder a identidade com ele. E outra instrução de Cristo para a igreja de Laodiceia é que ela passasse colírio para os seus olhos. O que o Senhor queria que a igreja de Laodiceia fizesse, como já foi orado aqui, como já tem cansado de falar aí nos fatos, abrir os olhos espirituais. Estamos com nossos olhos espirituais vendados, vemos o que está à nossa vista, estamos com uma visão limitada, e dentro disso se perdemos, porque a palavra do Senhor também é maravilhosa. Não tem como dois cegos andar no mesmo caminho, porque ambos cairão no mesmo buraco. Não tem como nós conduzirmos as pessoas para o caminho da salvação se nós estamos com nossos olhos espirituais vendados, se nós já não conseguimos mais enxergar as coisas do reino, se já não temos mais discernimento, se já não procuramos mais os dons do Senhor. Quantas das vezes viemos para a casa do Senhor procurar um carro, procurar saúde? Não que isso seja errado, mas uma vez eu falo, procurar riqueza. E quantas das vezes nós temos procurado dons espirituais? Quantas das vezes temos nós procurado e chorado por almas que estão lá fora? Se hoje estamos aqui, é porque alguém chorou por nós. Muitas das vezes um familiar, mas também os pastores que antecederam nós já oravam para a nossa geração. Até mesmo Abraão orou para a sua futura geração. O próprio Cristo orou para que nos abençoasse. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual muito grande, mas a nossa visão, estamos cegos, não conseguimos enxergar. A nossa alegria é a tristeza do outro, e a nossa tristeza é a alegria do outro. A palavra do Senhor vai dizer: alegrai-vos com o que se alegra, chorai com o que chora. Se a dor daquele que eu chamo de irmão, se o sofrimento do outro não for o meu sofrimento, o que estou fazendo em cima dessa tribuna, deste altar? Se eu não chorar para aquele que outra hora estava aqui sentado comigo, se eu não chegar à noite, se eu não chegar na minha oração, no meu secreto, e não chorar para aquele meu amigo que servia a Deus comigo e hoje não está mais,
Eu estou perdendo tempo, eu já não tenho mais identidade de Cristo sobre a minha vida. Mas enquanto a chama do Espírito Santo aquecer o nosso coração, nós iremos se importar com o que o céu se importa, que é só alma, alma, alma. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai Santo. Se eu não conseguir, meu pastor Robson chegando naquela Kombi, coisa mais linda, fica feliz com ele. E a alegria dele que é levar nós e carregar para cima e para baixo. De nada adianta eu estar na igreja se eu não tiver alegria com meu pastor, é alegria com você não. Como essas pessoas virão para um lugar aonde estamos nós mortos, onde estamos nós divididos, mas o Senhor esta noite nos orienta para nós abrirmos os nossos olhos espirituais e nos tornarmos totalmente dependentes dele. Não é fácil nós fazermos com as nossas próprias forças. Se nós acharmos que com as nossas forças nós venceremos, nós se frustraremos. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós confiarmos em Deus, se nós fizermos como o salmista deixa no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Enquanto nós se acharmos autossuficientes e não acharmos que a dependência vem de Deus, nós se frustraremos e não viveremos a identidade de Cristo sobre a nossa vida. No versículo 19, o Senhor vai dizer bem claro à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser pois zeloso e arrepende. Eu sempre converso com a minha esposa: pastor, eu amo estar do lado de pessoas que falam, Tiago, não é dessa maneira. Eu amo estar do lado de pessoas que me corrigem. Eu amo estar do lado de pessoas que me direcionam para o céu. Mas quantas das vezes nós tomamos uma repreensão? Você não briga por seu filho porque você deseja o mal dele, totalmente ao contrário, você repreende o seu filho, sabe por quê? Porque você ama. Se o seu filho Robson for cair num buraco ali, que você vai falar: filho, sai daí. Muitas das vezes seu filho não vai estar vendo o buraco, mas você, como pai vigilante e prudente, vai tirar ele daquele buraco. E agora eu digo para você, quando uma criança reclama, quando o pai briga para ela, por quê? Porque sabe que ama. Se eu perguntar para a Ana Lívia, eu falo: filha, 8 anos, isso 13 anos, por que o pai corrige você? Porque o Senhor me ama. Eu sempre deixei isso instruído para ela, para que ela entenda também que Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Pai dos pais, só nos repreende, só nos castiga porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, nós estaríamos aí fora, fazendo tudo de ruim para nossas vidas, sofrendo como nós sofremos, o quanto nós sofremos. Eu falo para vocês sem medo de errar: se o mundo fosse bom, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos lá fora. Mas se estamos aqui, é porque nós sabemos que aqui é verdadeira alegria. Aleluia. O mundo pode ser bom aos olhos carnais, mas aos olhos espirituais nós sabemos que conduz à perdição, que conduz às coisas ruins. Porque eu sofri as dores do mundo e hoje me alegro em ter Jesus Cristo sobre a minha vida. Não que o Evangelho vai me trazer facilidade, não que o Evangelho não vai me trazer repreensão, mas enquanto eu estiver nessa terra, eu falo: Senhor, me repreenda. Quantas vezes for necessário, me corrija, me castiga quantas vezes for preciso, porque no último dia, Senhor, eu quero chegar lá e o Senhor dizer: bendito sois vós, meu filho. Mas estamos nós, dentro da nossa própria arrogância, da nossa autossuficiência, se tornamos tão arrogantes, tão prepotentes, que achamos que sabemos tudo e que não precisamos mais ouvir e escutar ninguém, nem mesmo a sua própria palavra. Nem mesmo a sua própria palavra conseguimos ouvir. E se o pastor vai puxar nossa orelha: o pastor, ele não gosta de mim. Mas não é, ele te ama. Se ele não gostasse de você, sabe o que ele fazia?
Fica do jeito que você está, o problema é seu. Eu vou para o céu, mas não sobre a carga dele, sobre a responsabilidade dele. Um amigo também não é diferente. O amigo não é aquele que bate palma para você todo momento, não. O perigo, pastor, não estava em Pedro, mas sim em Judas. O perigo não está naquele que te corrige, aquele que te alegra. O perigo está naquele que aplaude o seu erro, acha que você está fazendo tudo bonito e perfeito. É tempo de nós se aproximarmos de pessoas que nos levam para Cristo. Já estou acabando a mensagem. Porque essas pessoas têm identidade de Cristo. Porque se Cristo corrige e castiga todo quanto Ele ama, então aqueles que nos corrigem é porque eles não são. Então aceite, se submeta, meus amados, submissão é difícil. Quem vos fala é um menino que desde os 13 anos aprendeu a ser auto-independente. Já fui trabalhar lá no centro e achava que eu não precisava ouvir ninguém, não precisava mais de ninguém. Mas Jesus me moeu, Ele me moa quantas vezes for necessário. Que Jesus Ele me repreenda e me castigue quantas vezes for necessário. Mas eu quero ter a identidade dele revelada sobre a minha vida. Então tenha consigo isso. O Senhor lhe convida para o arrependimento. E logo após de nós se arrependermos, olha como o Senhor é tão maravilhoso. No versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Cristo nos chama para nós voltarmos, Cleber, ao relacionamento com Ele. Cristo não quer um relacionamento superficial, não. Cristo não quer você só pela metade. Antes Ele vai dizer que prefere você frio do que você morno. O Senhor te quer por completo. E nesta noite Ele está batendo sobre a sua porta. Deixa Ele fazer morada. Nessa noite eu prego para uma igreja que ainda persevera na presença do Senhor, uma igreja que ainda mantém o relacionamento com Cristo. Nessa noite a mensagem do Senhor para a nossa vida é: independentemente da circunstância, da situação, do cenário adverso, do cenário que você vive, não perca o relacionamento com Ele. Independentemente do banquete posto sobre a mesa, não perca o relacionamento com Ele. Independentemente do que você vive, não perca o relacionamento com Ele. Cristo te chama para cear nesta noite. Cristo te quer por completo. Então se aprofunde na presença dele. Se aprofunde um pouco. Glória a Deus, aleluia. Ele está batendo sobre a sua postura. Que privilégio. Ele tem educação, Ele tem amor por você. Ele te respeita porque Ele podia chegar adentrando, mas não, Ele te respeita. Ouça a voz do Senhor esta noite. Ele quer cear contigo. Independentemente da sua dor, do seu sofrimento, Ele te chamou para cear com Ele nesta noite. Independentemente da posição que você adentrou sobre a igreja nesta noite, Ele te chama para cear com Ele, dar liberdade para Ele, que a palavra dEle está adentrando sobre a sua vida. Você não sairá daqui da mesma maneira que você adentrou. Foram 7 quarta-feira de ensinamento, aprendendo, chorando, gemendo, mas nesta noite você passou por todas essas noites, e nesta noite Cristo bate a sua porta e diz: deixa eu cear com você. Eu sei o seu problema, eu sei a sua dor, Laodiceia. Eu conheço, Laodiceia, a tua sombra. Nesta noite eu me prontifico, Laodiceia. Nesta noite eu me prontifico a cear contigo, Laodiceia. Eu não preciso da sua riqueza, eu não preciso da sua hermenêutica, eu não preciso da sua oratória, eu não preciso que você se ache autossuficiente, capaz o suficiente. Aleluia. Eu nesta noite te chamo para tornar-se dependente de mim. Glória a Deus. Nesta noite eu te convido a cear.
Nesta noite eu te convido para um relacionamento mais profundo. Nesta noite eu te chamo para abrir a sua visão espiritual. Nesta noite te chamo eu para colocar veste nova. Nesta noite te chamo eu para ser ouro na minha presença. Para você brilhar no mundo onde as trevas têm dominado. Para você brilhar no mundo onde a dor tem dominado. Se coloque sobre os seus pés, igreja amada do Senhor. A unção de Deus desceu desde o início da oração nesta casa. Pai querido. Não foram 7 quarta-feira em vão, não. Nós apanhamos, nós sofremos. O Senhor nos corrigiu, o Senhor nos apertou, o Senhor nos refinou como ouro. Mas nesta noite Ele nos chama para cear com Ele. E o Senhor vai dizer no 21: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Suporte a dor, suporte o processo, suporte a luta, suporte a tormenta. Há um trono reservado para você. Somente você é capaz. Somente você é capaz de se sentar nele. Não são suas escolhas, não são a minha. São as suas forças. É o seu relacionamento com Deus, é o seu nível de intimidade com Cristo. Eu não sei como você é dentro aqui. Frio, morno. Mas que nós vamos sair quente, nós vamos. Aleluia, Senhor. Santo Deus. Maravilhoso, poderoso. Eu não sei se você entrou aqui triste, angustiado, afligido, sem ter um outro amigo para te consolar. Mas nós vamos sair daqui ceando com Ele, porque Ele está batendo a nossa porta. E nós já temos liberdade para Ele entrar sobre a nossa vida. Exaltado e glorificado é o Senhor. Você que ouviu essa mensagem nessa noite, guardou no seu coração. Em todas as igrejas, o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não sou eu que vos falo. Porque se o Senhor quisesse e eu falasse algo de mim, Ele me fumegava vivo em cima deste altar e não teria permissão para me falar. Todo momento de mensagem eu tentei correr, falei: pastor, prega você, finaliza o Senhor. Falou: não é você. Estou aqui, agradeço a vida dele, pastor, pela oportunidade. É uma responsabilidade muito grande que vocês não têm noção, minha e dele, de deixar eu ministrar a mensagem. A igreja está sob a responsabilidade dele. Se desse altar sair palavra que destrói vidas, Ele prestará culto de ensino. É um dos cultos mais maravilhosos que tem. Mas é um dos cultos para quem ministra os mais perigosos que tem. Se deixarmos sermos movidos pelo nosso próprio eu, como o pastor Edson sempre fala, a palavra de Deus, ela não para. Mas quando usamos a palavra de Deus em interesses próprios, para julgar, para discriminar, nós matamos, porque não é a palavra de Deus que está sendo ministrada, mas são nossas palavras, palavras de maldição, como foi falado aqui nessa noite. Então que nós possamos ser boca de Deus. Neste momento, olhe juntamente comigo. O Senhor já está sendo soberano Deus, Pai. O Senhor bateu na nossa porta. Pai, damos liberdade e legalidade para o Senhor trabalhar na nossa vida. Senhor, não queremos mais sermos frio nem morno, Pai. Nós queremos ser fervorosos em orações, queremos ter fervor na palavra, queremos ter fervor nos louvores, queremos ter fervor, Pai, no nosso andar. Senhor, que a sua identidade se revele sobre a igreja, transformando vida de Paripera. Deus, que a tua, Pai amado, a tua identidade se revele sobre a igreja, transformando vidas, Pai amado, Pai querido, de todas as cidades. Senhor, o Senhor levantou este povo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou pelo nosso nome, o Senhor nos convidou para cear contigo nesta noite. Pai, eu oro, Pai, determinando sobre o poder da sua palavra. Cada vida que aqui está já não será mais a mesma. Senhor, irá brilhar aonde colocar as mãos, aonde colocar os pés. Senhor, o brilho do teu Espírito Santo está descendo sobre a vida da tua igreja. Pai, ele será bênção no trabalho, ele será bênção na escola, eles serão bênção, Pai amado, Pai querido, neste bairro. Deus vivo, santo, poderoso,
não há principado, não há potestade, não há frieza, não há multidão, Pai espiritual que resista ao teu poder. E nessa noite, Deus, o poder da sua palavra foi ministrada sobre os corações, e que o Senhor, Pai, nos coloque, Senhor, em mais intimidade com o Senhor, que nós possamos ter um relacionamento, Deus, mais profundo contigo. Não deixa, Pai, nós sermos crentes superficial, mas que nesta noite, neste término de estudo, Pai, da sua palavra, que nós possamos, Pai, sair cheio do teu Espírito Santo, que nós possamos, Pai, sair ouro refinado em tua presença, e que nós possamos, Pai, estar com as nossas vestes e agradecemos no teu santo e poderoso nome de Jesus. Amém. O que eu não pude me expressar, que o Espírito Santo de Deus expresse melhor em cada coração. Aleluia. E fique com a certeza dessa promessa. Ao que vencer,